Oi, gente. Então, para começar, eu comecei colocando numa folha de papel vegetal mesmo, porque eu achei que talvez fosse mais fácil para eu transferir para as folhas coloridas. Um esboço das referências que eu acabei pegando no Pinterest. Eu achei duas referências de bookmarks, na verdade, né? Tipo aqueles negocinhos para pôr em estante, com a temática toda do Jacotar. E aí eu acabei pensando mais ou menos em fazer uma vibe assim. Eu tinha visto, inclusive nesses casos de Booknox, que eles funcionavam como aqueles quadros de alto relevo, sabe? E que geralmente funcionam como luminárias, tal. Eu tinha pensado em fazer alguma coisa assim, só que o objetivo do vídeo era eu conseguir fazer alguma arte, alguma coisa que eu gostasse com materiais que eu tivesse em casa. Somente com materiais que eu tivesse em casa. Então, eu acabei desistindo porque eu não tinha material suficiente para fazer uma luminária, tanto que eu ia colocar em uma caixa de papelão, né, para tentar fazer as distâncias, tudo, mas no final das contas eu acabei optando por fazer em formato de quadro mesmo. Depois que eu tinha mais ou menos a ideia do esboço que eu iria fazer, eu acabei pegando folhas coloridas e fui tentando montar bonitinho qual seria o conjunto de cores. Como a Cotar tem muito dessa paleta de roxos e azuis, eu quis seguir mais ou menos nessa pegada, até porque é a mesma pegada dos vídeos das imagens de referência, né? Então eu acabei decidindo fazer isso e fui cortando os papéis e montando de acordo com o que eu achava melhor. Eu não tinha todos os tons de roxo que eu gostaria de usar, então em muitos casos eu acabei pegando tinta mesmo comum de acrílica que eu tinha em casa e usei para pintar para fazer os tons mais diferentes de roxo que eu não tinha. Os que eu fui usando em papel mesmo, vocês podem perceber pelo vídeo que eles são papéis bem finos porque são papéis de origami. Então, se vocês tiverem interesse de comprar, são aqueles conjuntinhos de papel que geralmente vende em papelaria, em loja de artigo de coisa japonesa. Gente, em vários momentos do vídeo vocês vão perceber que eu tava meio perdida, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer exatamente. Teve papel que eu acabei pintando e no final das contas eu não usei, porque na hora eu vi que não foi ficando muito bom. Eu confundi também várias partes do que ia primeiro ou não, e de quais cortes, né, eu ia fazer exatamente no papel. Então, qualquer dúvida vocês deixam aí embaixo que eu respondo, porque algumas partes talvez tenham ficado meio confusas. Para as árvores eu só fiz, né, os cortes comuns e depois com uma tesoura bem pequenininha eu fui fazendo o relevo assim, fui fazendo os picotadinhos menores para ficar parecido mais com folhas, né? Porque o corte mais grosso não tava parecendo exatamente uma árvore. Para fazer o fundo, eu tinha pensado em fazer um degradê entre os roxos. Então, de novo, todas as tintas que eu usei, elas foram tintas acrílicas. Algumas são de marcas diferentes, então umas são mais difíceis de espalhar do que as outras. Mas eu fui montando, embaixo eu deixei só o branco mesmo e fui misturando as cores. Então, primeiro eu passei o pincel nas partes que seriam majoritariamente aquela cor em específico e depois com o pincel sujo mesmo e um pouco molhado eu fui passando entre as regiões que teoricamente elas deveriam se misturar.
Para as asas do Reese, eu tentei deixar bem escuro, né? Um violeta bem escuro. E tentar fazer alguns detalhes em preto ou então com um roxo mais claro, para fazer as envergaduras e tal das asas. Porém, o preto ele quase não apareceu muito. Então eu fiz só o ao redor mesmo de preto para ficar um destaquezinho mínimo, mas as partes da envergadura eu tive que fazer com um roxo mais claro mesmo. Eu achei que ficou bom o resultado, então acabei optando por fazer isso nas duas asas. Para fazer uma parte do cenário, que é na sacada que teoricamente o Reese e a Feyre ficam, eu acabei usando de novo papel de origami, e para fazer os cortes eu achei mais fácil usar estilete, porque como eu queria fazer aquelas partes de grade que tem uns vãos, eu não queria ficar recortando com tesoura, né, gente? Não dava. Então eu acabei utilizando o estilete mesmo, achei que ficou muito mais fácil. Para os detalhes, assim, que eu queria mais fazer na parte do cenário, como eu fiz com cores claras, né, com roxos claros, então eu consegui sem nenhum problema fazer os detalhes com caneta preta. E eu gostei bastante do resultado até, não ficou tão ruim. Eu segui muito das ideias, assim, das referências mesmo, para fazer alguns detalhes. E também tentei buscar fazer coisas mais simples, porque eu não queria fazer um DIY tão complexo. Então, também já tava cansada. Então eu simplesmente fui fazendo alguns tracinhos ou alguns detalhes como se fossem arabescos pra dar um charme. A parte que teoricamente tem as casas de Velaris, como elas iam ficar de plano de fundo, eu achei que ia ficar muito grosso por se tratar de um quadro, de eu fazer em outros papéis e tentar só colar um em cima do outro. Então eu acabei pegando a caneta preta mesmo e fui fazendo em forma de casinhas, assim, vários pontinhos, tentando utilizar a parte do espaço que eu ia fazer pra realmente estar a vila de Velaris. Talvez tenha parecido assim um pouco jogado, não sei. Eu achei que ficou bom, porque eu não tinha muito espaço e também não tinha condições de pegar papel. Então eu acabei utilizando isso. E aí depois eu vim com os papeizinhos pra tentar ter uma noção de onde que eu ia deixar cada um deles. A última montanha, teoricamente, era para ela se misturar com todo o resto do cenário. Então, eu tentei fazer uns ajustes até com tinta depois, para a cor dos violetas não ficar tão gritante assim a mudança, né, do papel versus o fundo. E aí eu fui ajeitando tudo da forma como eu queria para ter mais ou menos uma noção, porque depois eu ia vir colando eles com uma fita, que eu acabei utilizando a fixa tudo porque é o que eu tinha em casa. Essas fitas como se fosse de cola banana, né? Pra ter um relevo, pra ficar um em cima do outro mais espaçado. Eu acho que você pode usar, se você tiver aí, EVA com dupla face, super dá certo. É que eu tinha já a fita, achei que ficou mais fácil. Como eu ia vir com as molduras em volta do quadro, boa parte dessa cola eu acabei tentando deixar nas laterais porque ia ser tampado pelo resto. E para diferenciar uma parte de cada relevo, como eu não tinha outros materiais para usar, eu tinha folhas finas de acetato aqui em casa. Então, essas que você compra pacote mesmo, como se fosse pacote de folha vegetal ou sulfite. Então eu acabei utilizando essa folha de acetato mesmo, papel acetato, para cada
parte do cenário ficar em uma profundidade diferente. Como eu sou inimiga da régua, eu acabei, em muitos casos, colocando errado o acetato, né, de tamanho, mas depois eu só fui ajustando com a tesoura mesmo. Se você quer economizar papel, eu aconselho você usar uma régua decente e calcular as coisas com muita calma e tranquilidade, porque eu senti que eu acabei gastando à toa muito papel de acetato, sendo que daria talvez para usar o mesmo dentro a mesma folha, né, para usar mais de uma camada. Eu acabei tendo que usar uma folha por camada. Depois, gente, que eu consegui colar tudo e que eu achei que ficou minimamente bom, eu acabei fazendo uma moldurinha, porque eu não tinha moldura de quadro aqui na minha casa, ainda mais nesse tamanho específico, porque como eu falei, o princípio era eu fazer meio que uma booknock, né, com lanterna, tudo, só que não deu certo, então o tamanho tava considerando o tamanho que eu tinha pensado numa booknock. Então, achar um quadro desse tamanho ia ser muito difícil e, de novo, eu queria usar materiais em casa. Então, eu acabei pegando um EVA preto mesmo, que eu tinha em casa, pra fazer uma base e fazer as moldurinhas pra ficar parecido com o quadro. Então, foi isso que eu fiz. Eu cortei no tamanho certo o EVA e depois eu só colei. Essa cola que eu tô utilizando é a cola de silicone mesmo, comum, pra artesanato. Eu acho ela muito boa, então não precisa usar cola de contato ou cola Super Bonder no caso, né? Então é isso, gente. O quadrinho ficou assim. Eu achei que ficou bonitinho, considerando que vou usar na minha estante, né? Pra decoração. E as estrelinhas, caso alguém esteja se perguntando, eu não sei se eu gravei em cima das montanhas, eu fiz de tinta branca mesmo. Então é isso, gente. Até a próxima.